O São Caetano comemora 30 anos de história agora em 2019. Não é só isso que está comemorando no ano, o time também foi campeão da Copa Paulista há poucos dias, venceu o 15 de Piracicaba na final. Quem sabe São Caetano está voltando aos tempos de glória e em homenagem ao time a gente vai relembrar nos tempos áureos de São Caetano 4 vezes em que o Azulão se impôs contra os grandes de São Paulo. Fez bonito, vamos relembrar depois da vinheta. Antes de começar a falar sobre o São Caetano, deixa só eu mandar para vocês uma dica bem bacana de aplicativo. A gente comenta de vez em quando aqui sobre o OneFootball. O link está na descrição. Para quem não conhece, é só baixar a partir desse link e você vai ter acesso a todas as notícias, todas as informações de futebol. Você tem a opção de escolher o seu time preferido, a sua liga preferida e vai receber notícias, vai ver o placar ao vivo, ver o mercado de transferências também. Agora, virada do ano aí, tem muita transferência tanto aqui no Brasil, na América do Sul, na Europa, você vai poder acompanhar no OneFootball, é bem bacana, interagir com outros fãs de futebol. Então fica essa dica para vocês, para quem não conhece, pode se informar sempre pelo OneFootball, que é nosso parceiro aqui do Última Divisão. A primeira vítima que a gente vai relembrar é o Palmeiras, que sofreu na mão de São Caetano justamente quando o time apareceu no cenário nacional, que foi na Copa João Avelange de 2000. A gente já contou essa história num vídeo à parte. O São Caetano surpreendeu o país inteiro, chegou muito perto de se tornar campeão brasileiro naquela final conturbada contra o Vasco, que teve a queda de alambrado. Enfim, quem quiser saber mais, vê o nosso vídeo sobre a João Avelange. Naquela campanha, o time envolvente do Jair Pisserni e do Ademar primeiro deixou o Fluminense pelo caminho e depois enfrentou o Palmeiras. O Palmeiras, que já estava um pouco desmontado em relação ao time campeão da Libertadores de 99, mas tinha ali, era com certeza o favorito, tinha sido vice-campeão da Libertadores naquele ano, tinha ainda por cima vencido o torneio Rio-São Paulo, com direito de goleada contra o Vasco, mas o Azulão surpreendeu. No jogo de ida, logo aos 8 minutos, o time do ABC já tinha aberto 2-0 em pleno Parque Antártica. Arce conseguiu diminuir após falha de Silvio Luiz e no final da primeira etapa, Tadei conseguiu o empate para o Palmeiras. Mas Ademar, que foi o homem do jogo, colocou o São Caetano mais uma vez à frente. Na segunda etapa, Arce de pênalti deixou o jogo empatado mais uma vez. Só que o Ademar estragou a festa e fez o gol da vitória. E minutos depois, ele ainda seria expulso por reclamação, só que nem com um homem a mais o Palmeiras conseguiu marcar. O São Caetano então venceu por 4-3 no jogo de ida e a volta foi novamente no Palestra Itália. O Palmeiras conseguiu abrir 2-0 com Adriano Lousada e Magrão, mas ainda no primeiro tempo o zagueiro Serginho conseguiu diminuir e no segundo tempo o Azulão recebeu uma ajuda do árbitro Paulo César de Oliveira, marcou um pênalti para o São Caetano e uma falta fora da área, César converteu e garantiu a histórica classificação. Depois dessa fase, o São Caetano derrotaria o Grêmio na semifinal e só cairia diante do Vasco na final da João Avelange. Já o Palmeiras conseguiu se vingar do São Caetano na Libertadores do ano seguinte. No confronto entre os dois, no mata-mata, os dois times venceram seus jogos por 1-0 e o Palmeiras saiu vitorioso nos pênaltis. O Corinthians teve uma temporada de altos e baixos em 2003, foi campeão paulista em cima do rival São Paulo na final. Na Libertadores fez uma boa campanha até, só que saiu de forma traumática para o River. E, bom, chegou no Brasileiro, o time foi desmontado. Acabou então sobrando algumas revelações como o Coelho, o Rubinho, o Bobô e alguns veteranos como o Jameli e o Robert. Esse time não deu muita liga, né? Começou a ir mal no Brasileiro e um momento que foi bem, que é lembrado até hoje, foi uma derrota por 6-1 para o Juventude naquele ano, um dia que o técnico Geninho pediu demissão logo depois do jogo, né? Tão feio que foi. Você acha que não fica no Corinthians depois desse jogo? Não, eu acho que depois desse resultado eu peço para sair. O Geninho se demitiu ainda no gramado e para o seu lugar a diretoria corintiana surpreendeu e trouxe o Júnior, o consagrado lateral, né? Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, mas que como técnico não tinha muita experiência e realmente essa passagem foi bem difícil. O Júnior deu azar, ele foi estrear no comando do Corinthians justamente contra o São Caetano, que brigava por uma vaga na Libertadores. Àquela altura o Corinthians tinha um tabu que nunca tinha vencido o São Caetano num jogo de Brasileirão e o tabu se manteve. O São Caetano, que era treinado pelo Tite naquele dia, venceu por 3-0 com gols do Ademar, o Varley e o Capixaba.
E no jogo seguinte, o Corinthians tomou um outro 3-0, perdeu para o rival São Paulo por 3-0 e acabou que o Júnior saiu depois de 2 jogos, né? Tomou um 6-0 no acumulado aí e saiu. Isso aí foi um recorde, segundo o Galvão Bueno. Só 2 partidas e já deixou o comando. O São Caetano naquele ano ia muito bem e inclusive aplicou outras goleadas, ganhou por 4-1 do Lanterna Bahia e ganhou por 5-0 do Inter na última rodada do campeonato, em confronto direto pela vaga da Libertadores, e o São Caetano então conseguiu sua vaga para a Libertadores 2004. A gente já contou a história do Paulistão 2004 aqui no Última Divisão, uma edição bem marcante. O Corinthians quase foi rebaixado naquele ano e a gente teve aquela que é considerada a última final caipira do estado, né, de São Paulo, entre São Caetano e Paulista de Jundiaí. Só que antes de enfrentar o Paulista de Jundiaí, o São Caetano, treinado pelo Muricy Ramalho, teve pela frente o poderoso Santos de Emerson Leão, que chegava com muita moral, ainda tinha remanescentes do título brasileiro de 2002 e do vice-campeonato da Libertadores de 2003. Tinha lá, por exemplo, Diego, Robinho e Elano. E o São Caetano do Muricy também tinha alguns jogadores, tanto alguns veteranos, né, como o Euler, filho do vento, o Marcinho, mas tinha também o Mineiro. Era um time interessante e nesse confronto o Azulão acabou levando a melhor. O jogo de ida da semifinal foi eletrizante na Vila Belmiro. Até o começo do segundo tempo, São Caetano vinha vencendo por 2-0, quando o time da casa conseguiu uma reação incrível, virou para 3-2. No final do jogo, aos 41 minutos, Mineiro fez um golaço fora da área e arrancou o empate por 3-3. E aí, no jogo de volta, na Atlético Campanella, a situação foi completamente diferente. Um Santos irreconhecível viu o Azulão se aproveitar, o time foi para cima e goleou 4-0 com gols de Euler, Fabrício Carvalho e 2 de Marcinho. E o resto da história a gente conhece. O São Caetano passou na semifinal e na decisão pegou o Paulista de Jundiaí, conseguiu vencer bem, então finalmente levantou um troféu importante depois de tantos vice-campeonatos. Já o Santos começou uma reformulação depois daquela derrota. Começou pela saída do treinador, né? Saiu o Emerson Leão e assumiu o Vanderlei Luxemburgo, e o Santos sagraria campeão brasileiro no segundo semestre. Já o São Caetano, naquele Brasileiro de 2004, teve o momento mais triste de sua história, que foi a morte do zagueiro Serginho em campo com uma parada cardíaca. Depois desse título em 2004, o São Caetano voltaria a disputar a final do Paulistão em 2007, quando perdeu a final para o Santos, mas antes passou pelo São Paulo na semifinal. O São Paulo, que era o atual campeão brasileiro, super favorito no Morumbi, só que o São Caetano não tomou conhecimento. Esse time do Azulão tinha jogadores como o Triguinho, o atacante Somália, o meia Douglas, né, conhecido aí como Barriga de Cadela, o Douglas do Grêmio, do Corinthians. Esse Azulão humilhou o São Paulo no Morumbi. O jogo de ida foi no Pacaembu e o São Paulo saiu na frente, era o favorito, abriu o placar com o Hugo, mas na segunda etapa Richarlison fez um gol contra e a partida terminou empatada em 1-1. Na volta no Morumbi, o São Paulo deu mostra de que sobraria novamente e o Sinho abriu o placar com um golaço aos 23 do primeiro tempo, só que o jogo parecia sob controle e desandou. Luiz Henrique empatou para o Azulão ainda no primeiro tempo e na volta do intervalo, o São Caetano, que era treinado pelo Dorival Júnior, voltou muito mais ligado, fez 2 gols em 2 minutos, com direito a um chapéu e golaço do Gleidson. O São Paulo não conseguiu reagir e ainda viu o Douglas marcar o seu, fechar a conta. O placar final foi 4-1. Então é isso, gente. Bem legal relembrar esses tempos em que o São Caetano fazia frente para todo mundo, era um grande do futebol de São Paulo, carrasco aí dos seus rivais. Você que viveu essa época, o que você lembra desses jogos, essa grande fase do Azulão? Vamos torcer para o time se reerguer. Então é isso, gente. Comenta aí, interaja com a gente e parabéns, Azulão, e até a próxima.